Para a gente entender melhor o que como se dá essas relações de salário relativas aos modos modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, eu acho bom, eu acho necessário a gente entender o que é uma comuna, né? A comuna é uma unidade básica, celular, vamos dizer assim, da comunidade produtiva. A comuna é uma região determinada, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista humano, onde as pessoas se relacionam para produzir a partir de uma estrutura mínima de subsistência, onde se produz o que se precisa na parte de alimento, na parte de remédios, onde há uma cultura viva, ou seja, um processo de inteligência coletiva, de linguagens desenvolvidas especificamente para aquele coletivo de seres humanos se relacionarem entre si e, ao mesmo tempo, com o meio ambiente em que vivem com suas especificidades, né? Então, a comuna volto a falar, a unidade básica da comunidade, né? Ela tem se faz numa certa região, onde as pessoas guardam entre si, através de um processo histórico, relações de confiança, relações de conhecimento, onde está identificado o processo gentílico, ou seja, o processo de gens, de consanguinidade, de forma a se evitar o casamento consanguíneo, e onde as pessoas têm uma base bastante densa, bastante entrelaçada de linguagens, linguagem artística, linguagem técnica, linguagem matemática, linguagem científica, linguagem de jogos, que formam a chamada cultura local, né? Onde é mantida através de ritos de tradição, a tradição não no seu sentido retrógrado, mas no seu sentido vivo de manutenção de núcleo cultural que cria a identidade daquele povo que está ali produzindo a sua própria vida. A comuna, então, ela não tem elemento mercantil, ela não tem na sua estrutura interna elemento mercantil. Ela é voltada para ela ter uma vida própria, uma certa autonomia. Então, a questão do mercado não se coloca para a comuna, se coloca mais na relação de uma comuna com outra comuna, né? Então, o que caracteriza, então, uma comuna uma rede de confiança entre as pessoas, um dialeto, ou seja, uma linguagem oral específica, onde aquele povo se entende e conversa e cria seus planos de ação e cria sua própria inteligência, ritos de dança, ritos de cantos, ritos que comemoram o encontro regional, ritmos, né? Alguns elos de religiosos, no sentido não a religião não como sistema, como igreja, mas a religião como liga entre as pessoas, como processo de relacionamento afetivo, né?
Então, essa é a comuna. A comuna, ela é um processo universal do desenvolvimento humano, né? Ela acontece em todos os cantos do mundo sem uma ligação de um com o outro. Acontece como um processo da transformação da natureza orgânica do agrupamento, né? Como evolução desse agrupamento da condição de horda para as relações de comunidade. Então é um processo universal, onde houver homens e mulheres em processo de conversa, em processo de afetivo, a comuna se forma na África, na Ásia, no norte da Europa, na América, independente de haver comunicação entre os continentes e entre os povos, né? Bom, essa tendência geral chamamos de relações de comunidade. Um determinado coletivo da comuna que se forma para uma tarefa específica, o Macarenco chamava de coletividade, né? Então, um agrupamento determinado que vai fazer trabalhar com metais é uma coletividade de metais. Um agrupamento que se forma para o ensino-aprendizagem é uma coletividade de ensino-aprendizagem. Um agrupamento que se forma para desenvolver artes, uma certa arte de pintura, arte de dança, é uma coletividade. Então você tem essas três dimensões das relações de comunidade. Você tem a coletividade como um agrupamento humano com inteligência de conversa, voltado para uma tarefa específica. Você tem a comuna, que é o agrupamento de coletividades, né, que se entrelaçam em relação a uma unidade ambiental. E você tem a comunidade do ponto de vista geral, que é essa tendência geral de relações de confiança, baseada na conversa, e centrada no apoio mútuo e na afetividade, né? Que é uma generalização, uma tendência geral da espécie humana. Bom, então, nós temos então a comuna como o elemento básico, universal, da condição humana de existência e de produção de si própria, de produção do humano. Então, ela é o elemento típico da comunidade produtiva. Ela é a base da estrutura de todo o processo produtivo humano. Ou seja, ela é universal. A humanidade sobrevive e tem como condição de existência a existência de comunas. Ocorre que, ao longo dos processos produtivos, dos modos de produção, a estrutura de comunidade produtiva, ou seja, as comunas, elas vão sendo oprimidas e vão servindo de base para a criação de modos de produção de classes, né? Então, o primeiro modo de produção de classe foi o escravismo oriental, o escravismo asiático. O escravismo asiático, ele se estrutura a partir da comuna, tendo uma relação de preservação da estrutura interna da comuna. Então, um povo domina outro, né, sem quebrar a estrutura interna da comuna e transformando aquele povo, né, mantendo a sua dinâmica interna de comuna, a sua dinâmica interna comunista, mas mantendo a opressão sobre esse povo no sentido de que ele produza para o povo opressor, para o povo dominante, para
vamos dizer assim, para a classe que se fez dominante numa estrutura de Estado. Então, o modo de produção asiático é aquele em que se forma um Estado, e se forma um exército, e se forma uma igreja, que é supracomunal, supracomunista, e que se dinamiza para oprimir as comunas, dirigindo as suas atividades produtivas conforme os interesses da classe dominante, ou seja, conforme os interesses dos da nobreza, dos senhores asiáticos, né, dos mandarins, dos escribas, dos faraós, etc. Então, o modo de produção asiático foi a primeira forma de dominação de classe, de ruptura da comunidade em classes, que se forma com o uso da comunidade primitiva, produtiva, da comuna, mantendo a integridade dela e oprimindo-a a partir de sua unicidade, sem quebrar o seu processo interno. Em seguida, ao modo de produção asiático, que se forma uma classe que domina as comunas produtivas, a partir do Estado asiático e da Igreja asiática, né, do Estado e Igreja, a partir desse forma-se na Europa o modo de produção europeu, que é um escravismo com características de individualistas, né? Enquanto que o modo de produção asiático ele trabalha com as coletividades e com a comuna sem desintegrá-la, com a comuna produtiva, o modo de produção europeu, que se forma a partir dos estados gregos, né, das cidades-estados gregas, das cidades-estado italianas, né, romanas, a partir das cidades-estado macedônicas. Então, esse modo de produção europeu, ele se faz a partir de ações de Estado e de igreja que atuam sobre as comunas, desagregando-as, desintegrando as individualidades, né? Quer dizer, enquanto que o Estado asiático ele mantinha a comuna em sua integralidade, o Estado europeu, o Império Romano, quebra as comunas em proletários, em forças de trabalho individualizadas, e usa essas unidades menores para fazer as tarefas escravagistas que os senhores necessitam, né? Então é como se você tem uma máquina grande, que é a máquina coletiva da comuna, que era usada no escravismo oriental. Você quebra essa máquina em seus componentes menores, em suas peças menores, que são as forças de trabalho, para usá-las em atividades outras, que não aquela em que a comuna tem a sua especialidade. Então, o Estado romano, ele criou a máquina individual, né, orgânica individual. O Estado asiático criou a máquina orgânica coletiva, que é a comuna, usou a comuna para transformá-la em máquina. E o Estado romano, o Estado grego, o Estado macedônio, que quebraram a grande máquina e transformaram, usaram as suas peças para montar máquinas individuais. E assim criaram a força de trabalho, as unidades da força de trabalho.
Posteriormente, com a crise do Império Romano e o colapso, formou-se o modo de produção feudal, que foi um acordo, um reacordo que os senhores do Império Romano fizeram com as comunas, no sentido de criar os feudos. Os feudos fizeram uma concessão à vida comunitária, preservando elementos da comuna, preservando ainda tradições, processos culturais que criam a identidade da comuna, mas retomando a subsistência, retomando a produção de subsistência, né? E as produções manuais, mas sob o domínio do senhor feudal, que é o senhor que domina o feudo, que domina aquele agregado que mistura relações de escravismo individual com relações de escravismo coletivo, relações de escravismo europeu com relações de escravismo asiático. Como formou-se no período anterior as forças de trabalho individuais, essas forças de trabalho no feudalismo foram reagrupadas e formaram as corporações de ofício, formaram as oficinas, e que propiciaram o surgimento das profissões, que são trabalhos manuais especializados em tarefas específicas: o ferreiro, o vidreiro, o alfaiate, o tecelão, né? Então, formou-se as corporações profissionais, que depois vão servir de base para o surgimento do capitalismo. Depois do modo de produção capitalista, do modo de produção feudal, que tinha a utilização da comuna, naquela prática em que se combinava a comuna com a força de trabalho individual, surgindo as profissões, surge o capitalismo voltado basicamente para devorar essas profissões, trazendo-as para o âmbito industrial, para o âmbito da formação do mercado regional, o mercado nacional e o mercado mundial. Quer dizer, o capitalismo é um modo de produção de classes que se faz com o Estado nacional, com a regional e com uma espécie de Estado mundial, que depois vai evoluir até o imperialismo, baseado no mercado mundial. E a função dele é pegar os processos produtivos da comuna e os processos produtivos das forças de trabalho e transformar esses trabalhos vivos, esses processos de trabalho vivo, em trabalhos mortos, em maquinária, em maquinismo, né? Então, a relação que o capital tem com a comuna, é essa relação de arrancar da comuna, né, os trabalhos mecânicos repetitivos, os trabalhos abstratos, e transformá-los em trabalho morto, em mecanismo inorgânico. O comunismo, ele basicamente, ele é um processo de produção, humana, do humano, baseado, né, na única fonte universal do humano, que é a comuna.
Então, toda atividade de comuna é um processo comunista. Agora a gente tem o comunismo primitivo, que é a comuna religiosa, a comuna que faz a sua ligação, o seu elo, a partir do mistério da atividade produtiva, daqueles elementos em que a consciência humana ainda não avançou para fazer a síntese geral. Então, é a comunidade primitiva que está na base da comunidade, do processo comunista de produção em larga escala. O comunismo científico é aquele que propõe a transformação da comuna, que é primitiva, da comuna religiosa, em comuna consciente, em comuna que tem consciência da atividade produtiva humana, que tem conhecimento da sua própria existência, que sabe das formas de sua existência e de suas necessidades do ponto de vista científico, do ponto de vista do conhecimento da natureza. Então, as revoluções comunistas, a Revolução da Comuna de Paris, que foi a primeira grande experiência, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Coreana, a Revolução Iugoslava, a Revolução Argelina, que são as revoluções que conseguiram chegar na tomada do poder, todas elas têm como base, né, a teoria do comunismo científico, ou seja, de transformar a comunidade primitiva e sua unidade, a comuna produtiva primitiva, em comuna científica, em comuna com consciência da sua própria atividade, com uma comuna que sabe que ela é humana, que ela sabe que se vê como integral, parte integral da comunidade da espécie humana. A primeira experiência da Comuna de Paris, ela foi uma tentativa de fazer essa transição da comuna primitiva para a comuna científica, mas que foi aniquilada e destruída pelo cerco do imperialismo. Quer dizer, a Comuna de Paris ela foi desencadeada pela crise do cerco de Paris feito pelas tropas prussianas, e quando o governo francês abandonou Paris, largou Paris para ser ocupada pelos prussianos e fugiu. Nesse abandono, a classe operária da Comuna de Paris, de Paris, retoma o processo da comuna em Paris, se organiza, se defende, desenvolve uma produção própria, ou seja, retoma o princípio da comuna e consegue administrar e formar o que o Marx chama de não-Estado, o anti-Estado, ou processo de gestão coletiva da produção. Ela foi aniquilada por quê? Porque as tropas prussianas entraram em acordo com as tropas francesas, com a nobreza francesa, para aniquilar a Comuna de Paris, dando tempo para que o governo francês formasse um exército de camponeses e atacasse Paris e afogasse a Comuna em sangue. A Revolução Russa, ela começou, do ponto de vista assim, da comunidade, das comunas, através de coletividades produtivas. Os soviets eram organizações do poder operário baseados nas unidades fabris, nas unidades de trabalho local. Então, os soviets não eram comunas, eram
coletividades produtivas e não comunas produtivas. E quando os soviets tomaram o poder, ou seja, as coletividades fabris tomaram e as coletividades militares tomaram o poder, elas partiram para o campo para desenvolver as comunas rurais, né? Como a Revolução Russa ela se fez através de uma guerra civil de quase 10 anos, de 3 anos inicialmente, muito violentos, de cerco total, essas comunas elas foram desenvolvidas na linha do comunismo de guerra, na linha das comunas voltadas basicamente para a atividade militar, para a atividade de defesa e ataque contra a classe dominante. Quando acabou o período do comunismo de guerra, Lenin e o Comitê Central do Partido Bolchevique elaboraram a NEP, a Nova Política Econômica, que era um processo de aliviar aquela pressão de fazer a comuna na marra e combinar a propriedade privada camponesa com a formação das comunas. Quer dizer, a preocupação da NEP não era fazer militarmente a comuna, mas permitir que ela se fizesse a partir dela mesma, em combinação com a formação do mercado livre dos proprietários individuais. Quer dizer, seria um processo de concorrência entre a atividade produtiva de unidades privadas com unidades coletivas. Então, se formaram os cocoses, né, que são as fazendas coletivas, que são comunas, e lado a lado de cooperativas, que são organizações de pequenos proprietários, e também as pequenas propriedades rurais. Então, esse processo começou em 24 e se prolongou até 1930, quando o Lenin morreu em 24, aí houve a luta entre a Revolução Permanente, proposta por Trotsky, e a Revolução num só país, proposta por Stalin, e onde o cerco do imperialismo à União Soviética se intensificou muito. Com a vitória da concepção da Revolução num só país, da Revolução socialista na União Soviética, independente da Revolução Mundial, intensificou-se muito, de forma dramática, o processo de defesa. Então, de certa forma, voltou o comunismo de guerra. E o comunismo de guerra acabou implicando, a partir de 1930, na coletivização forçada do campo. Então, as comunas rurais, elas perderam aquela prática da ação pela educação e se transformaram em comunas compulsórias. Essa experiência da obrigação da comuna, ela de certa forma, ela foi feita de um modo dramático, de um modo assim, de muita violência, o que implicou numa experiência amarga, né, de coletivização do campo e numa vulnerabilidade do Estado socialista, do Estado soviético. Então, essa experiência foi traumática, né? Quer dizer, a experiência do comunismo de guerra que foi imposto pelo cerco imperialista.